Nós temos conversado sobre a série Ser Comunidade, um jeito possível. Então, existe um jeito possível de ser comunidade, de ser igreja. Temos pensado nessa perspectiva. E o tema de hoje é nova gente, novo povo. E essa semana eu me programei na agenda da semana para estudar um pouco mais, para me focar um pouco mais na sabedoria dos rabinos, na sabedoria do povo judeu. E quero compartilhar com vocês um pouco sobre a importância e sobre o que é ser nova gente, novo povo, nova gente. É uma perspectiva que eu espero que faça bem para o seu coração, eu espero que edifique você, eu espero que fortaleça você e que te encoraje. Eu tenho muita tranquilidade para dizer o que eu vou dizer, porque a mensagem ela vem sendo construída durante a semana. Então, eu não sei quem vai estar, eu não sei quem vai assistir. Então a gente tem muita tranquilidade para ser espontâneo e para dizer as coisas sem ter medo de nada. Então, o meu único medo é de mim mesmo, para que eu não fale aquilo que não seja para falar, que seja eu querendo falar. Então eu oro sempre para que seja o Espírito do Senhor falando ao coração da igreja e que edifique a igreja dele, aonde ela estiver. Porque é muito bacana nós recebermos feedbacks de que tem gente sendo abençoado pela nossa igreja em outros estados, em outras cidades, em outros momentos e não no domingo às 19 horas somente. Então isso é muito legal. Isso me enche de alegria, isso me enche de coragem para dizer assim, cara, vale a pena acreditar nesse negócio chamado igreja. Vale a pena, dá para fazer de um jeito diferente. Outras coisas também que me motivam, por exemplo, é quando eu vejo uma caravana de Itatinga, todo domingo, jovens, alguns deles pegam suas mães, seus pais, suas tias, todo domingo estão aqui. E às vezes, inclusive no sábado, às vezes domingo de manhã para ensaiar, e eu falo assim, esse povo é doido. Mas eu digo, essa é a loucura do Evangelho, de acreditar. Jovens que acreditam no poder da comunhão, acreditam no movimento chamado igreja. Pessoas de outras cidades, que fazem faculdade, têm trabalho para entregar, mas estão aqui todos os domingos. Essas coisas me chamaram a atenção e vieram ao meu coração, e eu comecei a perguntar para o Senhor, por que muitas vezes nós desanimamos? Por que muitas vezes nós nos perdemos desse movimento chamado igreja, que é uma coisa que Jesus falou muito. Jesus falou muito de igreja, pessoal. O que Jesus não falou foi sobre sistemas religiosos, mas Jesus falou muito de igreja. Jesus gastou mais tempo de todo o seu ministério preparando pessoas e se relacionando com pessoas, do que curando, do que fazendo sinais, do que batendo de frente com Herodes e com Pilatos. Ele gastou tempo com pessoas, se reunindo em pequenos grupos, que às vezes chegavam ao número de 5.000. Eu tenho, às vezes assim, quando a pessoa chega e me fala, pastor, eu tenho dificuldade com igreja grande, eu falei, ia ter dificuldade em andar com Jesus. Não, porque a igreja grande é muito ruim. Jesus sem Twitter, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, a galera se reuniu, o número de 5.000, 2.000, vide a multiplicação de pães e peixes, aí na sua Bíblia. Então, igreja, ela é esse movimento de pessoas que se reúnem, só que agora elas se reúnem como um novo tipo de gente e se tornam um novo povo. Então,
quando a gente fala em sistema religioso, em igreja, CNPJ, instituição religiosa, eu fico meio assim, eu tenho arrepios, assim, eu assim, me dá calafrios, eu fico meio assim, mas enfim. Mas também quando eu ouço pessoas dizendo assim, eu não preciso disso, igreja para mim é indiferente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso dessas coisas aí, eu não preciso ir lá no domingo, eu também fico assim, porque Jesus não falou isso. O caminho de um novo povo, uma nova gente, é o caminho de um coletivo que teve a sua mente transformada, um coletivo que teve a sua mente, que foi trabalhada pela metanoia. Metanoia, mudança de mente. Meta-mudança, noia, variante da palavra grega nous. Então, mudança de mente. E quando a nossa mente é mudada, para essa nova perspectiva que é que eu quero conversar com vocês aqui hoje, nós começamos a entender o que é coletivo. Nós começamos a entender o que é pluralidade. Nós começamos a entender o que é interdependência. Nós começamos a entender o que é comunidade. Comunidade não é instituição religiosa. E comunidade também não é ninguém vivendo e andando sozinho aos seus próprios passos e à sua bel vontade. Comunidade é o movimento de um novo povo, uma nova gente que entendeu a perspectiva de Jesus de Nazaré, e é por ele que nós vamos caminhar. Mas para nós caminharmos em Jesus e por Jesus, nós precisamos andar durante toda a Bíblia. Começando lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 26 e 27, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Gênesis 1. Diz assim: então disse Deus, preste atenção no plural, façamos, ok? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem, semelhança é outra tradução. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós somos seres formados a partir de Deus, por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Só que o plural que ele usa aí, já nos remete a uma imagem prima. Qual é? Um Deus que se relaciona com alguém. A Trindade é uma das bases cristãs. Como diria Millard Erickson, um grande teólogo, tente entender a Trindade e perderá sua cabeça, tente negá-la e perderá sua alma. A Trindade é um mistério do cristianismo e que se fundamenta durante toda a Sagrada Escritura. E ela diz, façamos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se manifestando, ou seja, se comunicando. E nessa comunicação eles dizem, vamos fazer eles igual a gente. Como? Seres que se relacionam. Então, uma das características que nós temos de Deus em nós somos seres relacionais. Por quê? Porque Deus é um ser relacional. Ele se relaciona com todas as pessoas. Ele se relaciona com todas as pessoas, ao seu modo, da sua maneira, do seu jeito, com todos os povos, ao seu modo, ao seu tempo, à sua maneira. Ele se relaciona. E nós também temos isso em nós. Um pesquisador dos Estados Unidos, eu não vou me recordar o nome dele agora, ele diz que chimpanzés sozinhos não são chimpanzés.
ele observou os chimpanzés, e ele disse que chimpanzé sozinho não é chimpanzé. Ele falou assim: homem também não, cristão principalmente. Ser humano sozinho é incapaz de se tornar ser humano. Cristão sozinho é incapaz de ser igreja. Por quê? Porque nós somos dotados de uma necessidade, de uma capacidade de nos relacionar. Olha só que interessante como o pecado afeta. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, você vai ver uma treta lascada que acabou em morte. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, tretaram. Por quê? Tretaram por causa desse negócio de religião. Porque um diz que agradou a Deus, o outro diz que não agradou, o outro foi lá e matou o outro. Por quê? Por causa de Deus. Então esse negócio de matar em nome de Deus é antigo. É antigo. E é fruto de quem se perde do paraíso. Quando Caim chama seu irmão mais novo, Abel, para ir para o campo, o termo está ali: e disse Caim a Abel: Abel, vamos para o campo. Na nossa Bíblia está assim, então dá a impressão que o diálogo foi esse. Não, mas a poesia hebraica diz que eles estavam dialogando, e que Abel e Caim começaram a debater no campo, e dado o momento, Caim rompeu com o diálogo e matou Abel. Essa é a poesia hebraica. Ou seja, quando se acabam os relacionamentos, reina a morte. Esse é o fruto do pecado que afetou a humanidade. O ser humano aprendeu ou desaprendeu a se relacionar, desaprendeu a conviver, desaprendeu a respeitar, desaprendeu a tolerar. Por quê? Por causa do fruto do pecado. A desobediência do homem fez com que ele perdesse ou se tornasse insensível a essa imagodei, a essa imagem de Deus, que é onde eu quero dar mais luz essa noite, sobre somos seres relacionais e que precisamos nos relacionar. Mas com o pecado, nós nos tornamos o que? Egoístas. E nós acabamos que matamos toda forma de diálogo, de relacionamento, em nome de Deus, por raiva de Deus, por amor a Deus, nós matamos. E isso é fruto do pecado em nós. Você pode ver que quando uma pessoa está discutindo, uma começa a erguer a voz, a outra ergue mais, outra ergue mais, outra ergue mais, daqui a pouco um dá um supapo no outro. Pá! Acabou o diálogo. A sequência que vem daí, comumente é trágica. Somos seres relacionais. Deus nos fez a imagem e semelhança, mas o pecado tirou de nós essa possibilidade. Só que aí, nós vamos andando por todas as Sagradas Escrituras, e nós chegamos, eu não quero gastar tanto tempo falando de todos os livros, mas eu quero chegar em Romanos, no capítulo 5, nós vamos ver lá, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas por meio de um homem, o novo Adão, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, muitos serão redimidos. Ou seja, se por causa do pecado de um homem nós desaprendemos a como nos relacionar, por causa de um outro nome, por causa do nome de Jesus, nós temos a possibilidade de nos tornarmos uma nova pessoa, um novo povo, uma nova gente, que agora já não é mais alimentado pela semente de Adão, mas agora em Cristo Jesus, há a possibilidade de recomeçarmos como? Como aquilo que Deus sempre sonhou para nós. Por isso que Jesus Cristo, o homem, ele é o primogênito de uma família, de muitos irmãos. Ele é o primeiro de muitos filhos que virão. Por quê? Porque ele é o primeiro a fazer a vontade plena de Deus. Se Adão desobedeceu, em Jesus a obediência foi completa. Se Adão pecou, em Jesus não há pecado. Se Adão errou, em Jesus não há erro. E por isso que ele é o nosso mediador. E ele é o primeiro, e é por ele que nós passamos, e é por ele que nós aprendemos a ser um novo tipo de gente, é por ele que nós nos tornamos um novo povo.
E quem é? E aonde está esse novo povo, essa nova gente? Como que se chama? Igreja. Igreja. Não se chama ONG. Não se chama Primeira Igreja Batista. Não se chama Bíblia Sagrada. Não se chama Doutrina da Fé. Não se chama nada disso. Não chama. Esse novo povo, essa nova maneira de viver é vista e reconhecida num negócio chamado numa perspectiva chamada noiva de Cristo. A saber, a igreja. E essa igreja, eu não falo do CNPJ, e essa igreja, eu não falo dessa que é invisível, que essa aqui ninguém sabe quem é, quem faz parte, só Deus. Essa igreja universal de todos os tempos, nós não discernimos. Como que nós discernimos? Através da comunidade, através da comunhão, através daqueles que andam juntos, através daqueles que se reúnem, através daqueles que mudaram suas perspectivas de vida e agora vivem de um modo diferente. Então, caminhando por essa linha, eu me recordo do texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, que o autor de Hebreus diz assim, não deixem de congregar, como é costume de alguns, ainda mais tendo em vista que o grande dia se aproxima. Ora, você estudando um pouquinho a história do povo hebreu e a história do povo judeu, você vai encontrar dois eventos chamados diáspora. Diáspora é um movimento de fuga dos judeus que aconteceu por causa de perseguições. Nenhum povo na história da humanidade foi tão perseguido como o povo hebreu e o povo judeu. E por que esse povo existe até hoje? Por que essa tradição é tão forte até hoje? Por causa da perseverança deles em congregar e sinagogar. Esse é o termo, não deixem de congregar, como é costume de alguns. O termo grego congregar aí é sinagogar. E nesse movimento da diáspora, da fuga dos judeus, eles criaram as sinagogas, que era o lugar onde eles se reuniam para se fortalecer mutuamente. Eles criaram as sinagogas para se reunir enquanto fugiam. Para quê? Para que um fortalecesse o outro, para que eles refizessem os movimentos de leitura do texto sagrado, edificação através do texto sagrado. E assim eles se fortaleciam e mantinham firme a sua fé. Então, quando o autor de Hebreus e quando o Espírito que conduz a igreja nos permitiu ter acesso a esses escritos, serve para nós hoje. Serve muito para nós hoje, em qual sentido? Eu sou a igreja de Jesus. Em qual sentido? Você fala que você pertence ao hall de membros de alguma igreja? Tem muita gente que pertence ao hall de membros de igreja, mas não é comunidade, não sinagoga, não está em comunhão. Ah, mas eu estou no hall de membros. Você pode estar no hall de onde você quiser. Você pode estar até no hall dos judeus e não sei de onde, sei lá, de onde você quiser, meu irmão. Mas se você não sinagoga, se esse espírito não atingiu você, e qual que é esse espírito que atinge o povo que vai fazer a diferença? O prazer de estar em comunhão. Não é a obrigação religiosa e também não é um movimento isolado egoísta de fazer o bem, de ajudar o próximo, porque eu faço sozinho, eu sou sozinho, igual uma moça, já volto ali. Uma moça um dia me ligou perguntando, pastor, eu quero dar meu dízimo. Eu falei, então dá. Oxi. Aí eu falei assim, ela falou, mas eu não queria dar na igreja, só que ela não é da nossa igreja, é de outra região. Eu falei assim, mas por que, filha? Ela disse, não, porque eu quero comprar em cesta básica, pode? Eu falei, claro que pode, quem disse que não pode? A Bíblia não fala em nenhum momento que você tem que dar o dízimo na igreja. Só que eu queria te fazer algumas perguntas antes. Por que você quer dar a cesta básica do seu jeito? Ou distribuir o seu dízimo do seu jeito? Ela disse, porque a minha consciência fica mais em paz. Tá certo? Tem muita gente trabalhando para que a consciência fique em paz.
errado? De maneira nenhuma, mas não é igreja. Porque na igreja, ninguém trabalha para que a consciência fique em paz, nós trabalhamos porque nós acreditamos na pluralidade, na comunidade. Então aqui existe o nós, e não você, nem eu, o nós. Então quando você dá o seu dinheiro à igreja, quando você reparte para a igreja, você diz assim, não é mais meu, é nosso. E aí está a bênção. Quando você entende o que é plural, quando você entende o que é coletivo, e não quando você quer ter somente a sua consciência tranquila. Se for para ter consciência tranquila, eu encaminho vocês para o psicólogo. Aí você fica a consciência bem tranquila. Evangelho não é terapia, evangelho não é... E não é ruim isso não, viu pessoal? Eu faço terapia, muito bom. Quem tiver com remédio, toma remédio. Enfim, o que eu estou dizendo é de outra coisa. O evangelho é evangelho. Então, nesse movimento que os judeus, lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, faziam de sinagogar, de estar junto, eles se fortaleciam em meio à perseguição, eles se fortaleciam em meio ao ódio, eles se fortaleciam em meio a tanta opressão, eles permaneciam firmes. Então, vocês conseguem perceber a importância quando a gente se torna um novo povo, uma nova gente? Ninguém mais vem para a igreja, ou deveria vir para a igreja, porque é membro da igreja, e se não for, pede a benção. Ai, já viu? Tem gente que tem medo de perder culto de ceia. Eu falo, meu Deus, isso não é evangelho. Ai, hoje é culto de ceia, não posso perder o culto de ceia. Pessoal, isso é lá nos rituais, que você não pode perder ritual. No ritual que você perde o movimento ali, você perde a bênção. No evangelho não. No evangelho nós temos o prazer da comunhão. No evangelho nós temos o prazer de estar junto, não pelos ritos, não porque vai cantar minha música favorita, mas porque nós vamos estar juntos, mas porque agora nós somos um povo, porque agora nós vamos elevar as nossas vozes aos céus e fazer as nossas preces, as nossas orações juntos. Eu não sei, mas nós perdemos muito disso, queridos e queridas. Eu me angustio em falar essas coisas. Me dá um mal falar dessas coisas. Por quê? Porque a igreja se tornou um movimento egoísta. Eu vou para o culto para buscar a minha bênção. Eu vou buscar meu culto para ter a minha semana em paz. Eu vou para o culto para ir lá e ter. E você quer muito pouco para oferecer, você tem muito pouco para dar, você não está preocupado com quem está ao seu lado, você não está preocupado em saber o nome de ninguém, você quer simplesmente fazer um movimento que te livre da ira divina. Isso não é igreja. E as igrejas estão lotadas, os templos estão lotados de corações egoístas, de corações que vão lá atrás de algo para si mesmo, mas não procuram a comunhão, não procuram a fraternidade, não procuram. E eu não me entendam, em nome de Jesus, eu não falo fazer parte do CNPJ, do hall de membros e do diaconato, isso que é outra coisa. Eu estou falando de ser igreja, eu estou falando de ser um povo, porque, irmãos, na igreja, nesse movimento chamado povo de Deus, nós andamos juntos, para quê? Para que a carga do outro fique leve para ele, e para que a minha carga fique leve para mim, porque tem mais gente caminhando comigo. Para que eu tenha com quem compartilhar a minha promoção no emprego, sem ser invejado, e a minha alegria vai ser dobrada. Já diria o rabino, eu tô mal de nome, viu? O rabino Jonathan Sachs, ele diz que assim, quando nós estamos em comunidade, é na comunidade que uma alegria se torna dobrada. Por quê? Porque a alegria de um é a alegria de todos. E na comunidade, o Jonathan Sachs vai dizer que as dores são repartidas e os fardos ficam mais leves. É na comunidade, mas se a gente não se conhece, as dores e as alegrias dos outros pouco importam. Pouco importam. E se a alegria do outro e a tristeza do outro pouco importa, o que nós somos? O que nós somos? Quando Jesus gastou o tempo dizendo, orem comigo, venham comigo, vamos repartir o pão. Jesus ensinava aqueles 12, Jesus depois enviou os 70, por quê? Porque Jesus, ele tinha a igreja dele, e contra essa igreja, a porta do inferno nenhum, capeta nenhum vai prevalecer. Por quê?
Por quê? Porque juntos nós nos fortalecemos e Deus mora nessa comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é ali que eu estarei. Não diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos de terno e gravata, não diz onde estiverem 2 ou 3 de coque, não diz onde estiverem 2 ou 3 de alargador, não diz onde estiverem 2 ou 3 fazendo oração e me buscando. Não, ele diz onde estiverem 2 ou 3 em comunhão. E comunhão não precisa estar em oração, não precisa estar cantando louvor. Comunhão é amizade, comunhão é partilha da mesa, é dando risada, é compartilhando um café. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em verdade de coração, ali eu estou presente. É por isso que quando nós fazemos a ceia aqui, queridos, nós colocamos as mesas, tomando um café. É engraçado que as pessoas perguntam, poxa, mas café na hora da mensagem, o pessoal não presta atenção. Eu falei, com café, sem café, da hora que ninguém presta atenção. Então não é o café ocupado, entendeu? O café não é ocupado. A mesa é para que nós entendamos que a comunhão é mais importante do que o ritual religioso. Para quê? Para que esse movimento de nós estarmos aqui na Domingos Cariola, número 99, não seja somente um movimento religioso, mas seja de fato o religare. O que é religare? Religare é a palavra latina, da onde deriva a palavra religião, o ato de religar, o ato de reconectar. Então, eu sou muito avesso ao movimento religioso, mas eu tenho discernido o religare, a religião. E eu entendi que a verdadeira religião é estar conectado com pessoas. Porque quando eu estou conectado com pessoas, eu me conecto com Deus, como já diria Gabriela Mistral, poetisa chilena, vencedora do prêmio de literatura, se eu não me engano, não vou falar data porque eu não lembro agora. Ela é chilena, eu não lembro da data agora, mas ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me encontrei. Procurei o próximo, encontramos-nos nós 3. Então, eu tenho discernido isso, que religião é me conectar com pessoas. E o que nós fazemos aqui no domingo à noite? Para que nós nos reunimos todo domingo à noite? Para adorar a Deus, mas se a gente não se conectar com pessoas, não faz sentido nenhum a nossa adoração. Não faz sentido nenhum. E para nós nos conectarmos com pessoas, nós precisamos entender que às vezes é necessário dar um passo para trás. Você sabe que a oração dos judeus, quando eles comemoram a virada de ano, eles oram pedindo a bênção do Senhor para o novo ano, eles oram pedindo perdão pelos pecados daquele ano, e oram pedindo discernimento para tudo que for acontecer e que eles aprendam com as lições do passado. E o final da oração, eles dão 3 passos para trás. Por quê? Porque para eles é sempre mais importante estar conectado a pessoas do que ter razão. Então esses 3 passos para trás significa: eu abro mão das minhas verdades, eu abro mão do meu mundo, eu abro mão de mim mesmo, em nome da paz, em nome do relacionamento, em nome da minha verdade, em nome do meu sucesso. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos tudo isso. E aí nós vamos para Efésios, capítulo 3. E você lê a carta aos Efésios, eu desafio você a ler as cartas aos Efésios. A carta aos Efésios é uma desenvoltura escrita ali para uma nova forma de ser sociedade. É quase que um texto sociológico teológico. É uma nova forma de ser sociedade. É a carta que Paulo escreve dizendo assim: olha, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Não há macho nem fêmea, não há rico nem pobre, todos são um em Cristo Jesus. Não há judeu, não há grego, ou seja, não há povo preferido e povo preterido, todos são um em Jesus de Nazaré. A nova sociedade a partir de Jesus de Nazaré é uma sociedade que olha para a igreja
Só que a igreja não tem sido essa nova perspectiva do reino. Por quê? Porque a igreja tem sido o primeiro lugar que as pessoas vão para buscar a si mesmas. Porque a igreja tem se tornado o lugar onde as pessoas só buscam a bênção delas. E aí depois quer sair para evangelizar o mundo. Aí depois quer sair para dizer que a vizinha que é da macumba vai para os quintos dos infernos, mas o inferno está dentro daquela mulher que está dentro da igreja, ou daquele homem que está dentro da igreja, mas só olha para dentro de si. Só olha para os seus problemas, só olha para a sua vida. E igreja não é isso. Um novo povo, uma nova gente está nos inspirando a sermos um novo tipo de sociedade, primeiramente aqui dentro. Primeiramente aqui dentro. Para quê? Para que depois a gente saia e influencie o mundo com essa nova perspectiva. É por isso que a comunidade ela tem que ser plural. Ela tem que falar várias línguas, como eu já disse aqui. Aqui é o lugar das tribos. Entendam, prestem atenção aqui. Quem estiver dormindo, acorde. Seguinte, a igreja é lugar de panelas. A igreja tem que ter panela. O problema é que quando as igrejas têm panela e tampa. A igreja tem que ser panela sem tampa, ou seja, pessoas que se identificam pela visão de mundo, pelo trabalho, pela época da vida, por opções e fins, ou seja, a igreja é um lugar onde tem gente de todo tipo, e que caminham juntas, e que se amam, que se respeitam, que se relacionam, que tem seus vínculos mais próximos ali, óbvio, isso é normal, isso é sociológico, tem pessoas que a gente se aproxima mais, tem pessoas que a gente se aproxima menos, mas nós conhecemos, nós criamos um hábito de vir para nos relacionar, para buscarmos uns aos outros. A igreja, esse é um novo tipo de gente, esse é um novo povo que Jesus espera da gente. Essa é a perspectiva que Paulo escreveu a carta aos Efésios. O evangelho ele acontece de várias maneiras. E eu não sou apto, ou não estou apto, eu acho que ninguém está a dizer o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Porque é como tentar correr atrás do vento e decifrar o vento. Mas o que eu posso dizer para vocês, isso eu quero dizer, que você pode amar a Bíblia, você pode saber da Bíblia, você pode ter nascido no lar evangélico, você pode conhecer todas as doutrinas da igreja cristã, você pode tudo, mas se você não tem comunhão com uma comunidade, falta algo para você.